Eu tinha metas absurdas de ler 200 livros por ano. Obviamente deu errado e eu quase estraguei a minha relação com os livros. Olá, meu nome é Matheus Fernandes, eu sou psicólogo clínico e orientador vocacional e hoje eu vou comentar um pouco sobre a minha história com os livros. Bom, atualmente eu tenho uma relação muito boa, muito saudável com os livros, inclusive eu tenho um clube de literatura, um clube de livros aqui em Curitiba, onde eu reúno com alguns amigos, com a minha namorada e a gente conversa super tranquilo com os livros, é algo que está sempre dentro do meu dia a dia. Eu gosto de ler basicamente de tudo, eu gosto de ler dos clássicos, eu gosto de ler HQs, livros de filosofia, sociologia, história, divulgação científica, ensaios, crônicas, poesia. Algumas coisas eu gosto mais, outras coisas eu gosto menos, mas eu tenho sempre uma postura de procurar novidades e estar sempre lendo algo diferente, algo desafiador. Eu gosto de me desafiar nesse sentido. Bom, eu sempre tive curiosidade com os livros quando eu era criança. Eu não me apegava a um livro até o final, por exemplo, eu não terminava livros, mas eu estava sempre lendo alguma coisa diferente na biblioteca da escola, estava sempre olhando os títulos, começava a ler uma coisa ou outra, cada dia eu lia um livro diferente. Eu nunca tive muito incentivo por questões de educação e o meu primeiro livro completo eu li só com 18 anos. Só a partir do meu primeiro emprego que eu comecei a intensificar um pouco mais o meu contato com a literatura como um geral. Eu comecei com os mangás de obras que eu já gostava muito, como Naruto, One Piece, Dragon Ball. Eu gostava muito da época da infância e de repente eu vi aquele formato do mangá e eu achei legal ter o livro físico ali e comecei a ter esse contato, né? Essa coisa sensorial de ter o livro ali, de você sentir o cheiro, o tato da página, tudo isso já começou a me conquistar nesses momentos. Eu também entrei nas comics americanas, principalmente com a DC Comics, porque eu gostava muito dos filmes do Batman e do Superman na época e eles eram os meus heróis, assim, eu venerava esses personagens. Então foi uma oportunidade de conhecer mais sobre esses universos, então eu entrei de cabeça. Tanto que foi problemático porque eu acabei gastava boa parte do meu dinheiro que eu ganhava com os gibis e eu vi que estava sendo um problemão. Os quadrinhos eles deram o pontapé inicial com a leitura para mim, mas eu senti em determinado momento que eu uma necessidade de desenvolvimento. Eu estava no começo da minha vida adulta, então eu percebia que eu precisava aprender novas coisas e eu acabei direcionando o olhar para os livros de desenvolvimento pessoal, os livros de autoajuda e me interessei por eles. Então eu comecei a buscar quais que eram os livros mais comentados e acabei lendo vários dos clássicos desse gênero, né? Eu não vou citar porque não foram leituras muito significativas assim para mim, então eu mal lembro do nome desses livros. Só que eu tinha uma pressão muito grande e eu também seguia muitas pessoas que falavam muito sobre essa necessidade de ler tanto essas leituras. Então eu começava com aquelas metas absurdas de ler cada vez mais, de tentar absorver mais desses livros. Eu comecei a ir para os audiobooks, ouvia audiobook de forma acelerada, eu lia de forma acelerada e eu percebia certa frustração porque eu não conseguia reter muita coisa dessas leituras e nem aplicar na minha vida. Então era algo muito vazio. Eu sentia que eu estava forçando demais tudo aquilo, não tinha prazer nenhuma e comecei a questionar o que era aquilo que estava acontecendo, que eu tinha esse interesse de ler, mas eu não estava usufruindo de nenhuma forma. A partir disso, eu comecei a refletir em geral sobre o meu comportamento de ler os livros e entender o que eu mais gostava nessas leituras e por que eu não estava gostando das outras. Com isso em mente, eu comecei a ter um olhar para os clássicos, os livros clássicos. Eu não lembro como aconteceu, mas de alguma forma eu decidi ler O Conde de Monte Cristo. Para quem conhece, é um calhamaço de mais de 1000 páginas e é um livro gigantesco. O que aconteceu foi que eu me apaixonei por essa leitura, eu me apaixonei por essa história, fiquei extremamente empolgado e eu devorei. Eu li aquele livro em poucos dias e eu nunca fiquei provavelmente tão empolgado com alguma coisa antes na minha vida. E eu percebi um contraste tão grande desse livro com os livros anteriores que eu estava lendo, porque era tudo muito ruim, tudo muito batido, e de repente eu li uma história que me impactou tanto e eu percebi a partir disso que tinha algo especial nos livros, tinha algo especial na literatura de grandes obras de fato, dos clássicos. Mas com toda essa empolgação eu não fiquei só nos clássicos, eu
primeiramente eu fui atrás de séries que eu tinha vontade de assistir. Eu lembro que na época estava passando Game of Thrones, era um hype gigantesco na época. Eu falei, vou ler os livros, vou ver qual é. Li tudo também, eu amei cada momento que eu tive de leitura com esses livros. Eu li a série do Harry Potter, que eu gostava muito dos filmes, e aí eu tive contato com os livros originais e também gostei demais. Senhor dos Anéis, entre outras séries, outros livros, outros clássicos. Esse ano eu li 40 livros, esse primeiro ano, né, de leitura, de contato com clássicos, eu li 40 livros, muito mais do que eu já tinha lido antes. E com certeza foi um dos melhores anos de leitura que eu tive até hoje, porque tinha uma curiosidade genuína, um interesse genuíno naquilo que eu estava descobrindo. Eu estava descobrindo algo importante, algo de sentido para mim. Eu estava faminto por grandes histórias e eu encontrei isso nos livros. Então, a partir de então, os livros se tornaram os meus companheiros. Eu gosto muito do processo de estar com essas leituras, de estar com essas histórias, porque eu não me preocupo em alcançar algo depois dessas leituras. Eu me preocupo com o processo de ter um momento de qualidade. As leituras me ajudavam a trazer para o presente e conseguir curtir esses momentos. E se, evidentemente, eu aprendi alguma coisa com essas leituras, eram bônus, mas bônus muito bem-vindos, porque os aprendizados que a gente tira desses livros de uma forma muito mais orgânica, eles são muito mais memoráveis. Então, grandes reflexões, grandes personagens, grandes passagens, tudo isso marca muito mais quando não é forçado. Essa é um pouco da minha história com os livros, então a gente percebeu ali como no começo eu não tinha muito incentivo, tinha um contato muito pequeno, mas eu fui desenvolvendo a partir do momento que eu via importância naquilo, e hoje é algo que é muito importante para a minha vida e eu não fico sem. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua relação também com a literatura, com os livros, como foi essa história, como ela se desenvolveu. Obrigado pela companhia nesse vídeo. Curta, compartilhe e muito obrigado por ter assistido. Até mais!